Boa noite, meu povo! Olá! Olá, olá, olá! Boa noite, gente! Como vocês estão? Eu já estou enviando aqui para um monte de gente a live. Para o pessoal saber, compartilhar. A nossa live de hoje, ela continua sendo no tema ainda de colorimetria. Eu acredito que a colorimetria ela é um assunto muito vasto para a gente falar, né? Porque cabem vários cenários, né? Tem bastante cenário aí para a gente poder falar a respeito da colorimetria. Como vocês estão, gente? Vocês estão bem? Bom, eu vou dando início aqui aos assuntos que eu separei, que eu acho muito relevante para esse tempo, para gente que trabalha dentro da maquiagem, né? Então, hoje a gente vai falar a respeito da colorimetria, mas na colorimetria na pele, né? Quando a gente pensa em colorimetria, a gente já logo pensa na maquiagem, a combinação de sombras, que cor de blush que eu vou escolher para colocar, que cor de batom que eu vou colocar com essa cor de esfumados que eu coloquei nos olhos, com o blush que eu coloquei, qual vai ser a cor que eu vou colocar que vai se harmonizar melhor nos lábios com tudo que eu já coloquei antes. E a colorimetria ela vai além disso, né? Ela começa na pele, né? E por que muitos maquiadores, principalmente os maquiadores que estão iniciando, erram muito na hora da construção da pele em relação à maquiagem? Por que dá essa diferença, né, do pescoço e do colo ficar de uma cor e o rosto ficar de outra cor? Por que dá essa diferença, né? Então, eu separei essa aula hoje exatamente para isso, para a gente poder entender por que a base fica de um jeito, o rosto fica de um jeito, com a cor da base que a gente escolheu, com a junção do corretivo, porque fica de uma cor, o pescoço de outra, colo de outra. Primeiro, a gente precisa entender, como eu falei na última live, que a pele ela é um organismo vivo, né? E quando a gente fala a respeito de cor, a gente está falando a respeito de comparação. Não tem como a gente falar a respeito de cor se não houver comparação. A cor ela só vai conseguir ser explorada a partir da comparação, né? Um mesmo tom de base que eu coloco em mim, pode ser que eu coloque ele em outra pessoa do mesmo fototipo que o meu e que tenha um subtom aproximado do meu e não dê certo. Por quê? Porque a gente tem variações de
de tons, né? Nós temos discromias, a gente tem variação de pigmentos numa só pele, né? Então lembra que eu falei que a nossa pele ela é um organismo vivo, né? Então nossa pele ela é um organismo vivo, onde a gente vai colocar maquiagem em cima, que já é um pigmento, né? Então a gente está colocando um pigmento, que é uma tinta, vamos supor assim, por cima de algo que já tem cor no fundo e que vai incidir uma luz que também tem cor em cima dessas duas dimensões: pele, maquiagem e luz. Então, partindo daí, a gente pode falar que não existe um subtom de pele neutra. Gente, eu sei, eu sou até meio polêmico. E eu sei que existem maquiadores e consultores de imagem e coloração pessoal que até concordam comigo a respeito disso, né? Que tem a mesma visão dentro desse espectro tão grande que é a colorimetria, tem essa mesma percepção que eu. Mas existem profissionais que não. E hoje a gente vai falar o porquê do não. O porquê que não existe um subtom de pele neutra. Com essa explicação que eu dei agora, falando que a pele é um organismo vivo que já tem pigmento, né? Que a maquiagem, que é um pigmento, uma tinta que tem pigmento, que a gente vai colocar por cima de algo que já tem pigmento, que é a pele, e a luz, que também tem cor, incidindo sobre essas duas dimensões anteriores, só a partir daí eu acho que já é uma resposta com uma clareza física, vamos supor, né, para dizer que a gente não tem um subtom de pele neutra, né? Por que que não existe? Ah, Luciano, mas por que as marcas têm produtos? Ok, os produtos existem, produtos que são mais neutros, né? Mas lembra que eu falei que cor é por comparação, né? Eu posso ter 3 tipos de corretivo, por exemplo, corretivos de cores de subtons neutros. Os corretivos eu posso ter de subtons neutros, né? Eu posso ter um muito claro, um mediano e um escuro, mas com subtons neutros, né? Que não varia nem pro alaranjado, nem pro rosado, nem pro amarelado, nem pro oliva, que ele fica ali no meio termo ali, o mais neutro possível, né? Mais marronzinho possível. E esse corretivo, esse mesmo corretivo neutro, ele performar diferente em cima de outras peles, né? Dentro da minha pele, pode ser que ele não seja neutro. Se eu colocar numa pele mais rosada, ele vai tender para um outro tipo de subtonalidade. Ele pode, de repente, ficar... Ó, se for uma pele oliva azulada, um exemplo, e eu colocar aquele corretivo ali neutro, pode ser que ali ela vai ficar alaranjada. Esse corretivo vai se revelar, a luz batendo ali em cima, a cor do corretivo neutro que eu coloquei nessa pele de subtom oliva azulado, ela vai refletir para quem tá vendo um corretivo mais alaranjado. E aí você para e é o momento que você buga, principalmente maquiador que tá aí começando, né? Principalmente maquiador iniciante. A mente buga e fala, meu Deus, eu comprei essa cor de corretivo como neutra, né? E agora, o que que eu faço? Ficou laranja. E aí você pega aquela má impressão achando que aquele produto que você comprou como neutro, ele ficou laranja em determinada pele, e aí você não vai usar em outras peles porque você acha que aquele produto, o fundo dele não é mais neutro, é laranja. Mas se você colocar esse
corretivo neutro em cima de uma outra pele, de repente, de fundo amarelado, ele vai ficar neutro, ele não vai ficar alaranjado. E aí você buga mais ainda. Entende? Você fala, mas o que eu tô fazendo de errado? Por que não tá dando certo? Estão entendendo, gente? Então, é extremamente importante a gente estudar e conhecer colorimetria para isso, para a gente saber já qual produto vai se comportar em cima de determinada superfície que a gente colocar, certo? Então, só a partir dessa explicação de que a pele tem cor, a maquiagem tem cor e a luz que vai vir por cima tem cor, a gente já consegue compreender que não existe um subtom de pele neutra, tá bom? A gente sempre vai ter variações de subtons. E não tem como a gente falar a respeito de pele se a gente não entender o que é a pele e o que contém na pele. Né? Então, a nossa pele, na verdade, ela é translúcida. A nossa pele, ela não tem cor. A pele, essa camada, esse órgão vivo por fora, a pele mesmo, ela não tem cor. Quando a gente toma muito sol e aí a gente começa a descascar, a gente descasca com a cor, a nossa cor. Eu sou meio alaranjado, eu vou descascar alaranjado. Não. A gente descasca e vê que a pele é transparente, né? A nossa pele, ela é translúcida, ela é transparente. O que é a estrutura de cor que a gente vê? São as estruturas orgânicas por trás da pele, certo? As estruturas orgânicas por trás da pele, tá? E o que compõe tudo isso? O que compõe tudo isso? Então, na pele nós temos a melanina. Acho que todo mundo já ouviu falar a respeito de melanina. E quando a gente fala de melanina, a gente liga já as pessoas pretas, pessoas negras. E melanina todos nós temos. Todos nós. Até as pessoas brancas têm melanina. Tem uma porção de melanina, né? Então é a quantidade de pigmento que aquela pele tem. Quais são as pessoas que não têm melanina? São as pessoas que nós chamamos de albinos. As pessoas que são albinas, elas não têm melanina. O albinismo, na verdade, ele é uma ausência de melanina, ausência de pigmento, certo? Então, a melanina, ela é composta do quê? Do que é a melanina? De onde que saem essas cores de pele das pessoas? Né? Então, vamos partir ali do princípio de que nós temos... a gente... Lá quando a gente está se formando na maquiagem, né? Naquelas escolas de maquiagem que a gente fazia lá atrás, ainda existem escolas de maquiagens grandes, né? E tem professores que ensinam ainda dessa forma, mas é uma forma mais fácil também de conseguir compreender, de se assimilar, né? Então, vamos colocar aqui, fazer uma alusão em relação às 3 cores primárias. Vamos colocar aqui as 3 cores primárias para vocês conseguirem entender, né? Então, nós temos aqui o azul, o vermelho e o amarelo. A gente aprende desde lá de trás, né, na nossa escola, e aí a gente que trabalha na área da beleza, a gente vai entendendo o porquê disso, dessas 3 cores primárias e o desdobramento de tantas outras cores, né? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, viu? A gente vai entendendo o porquê, né? Da onde saem todas as cores que a gente vê,
né? São dessas 3 cores que elas não são... não tem como você decompor essas cores, né? São cores que não tem como você decompor. Como que você vai tirar o azul, sendo que ele é uma cor única, uma cor presente na natureza? Como você vai decompor o vermelho? Não tem como, porque o vermelho ele é vermelho por si só, ele não precisa de outra cor, assim como o azul, assim como o amarelo, né? São cores presentes na natureza, certo? Então, em tudo nós vemos o azul, vermelho e amarelo, certo? E aí a gente traz isso agora para a nossa pele. Ah, Luciano, você está querendo dizer, então, que na minha pele eu tenho o pigmento azul? Mais ou menos isso. Não é literal o pigmento azul. Quando a gente fala a respeito de pigmento, aquilo que é escuro, os tons que são extremamente escurecidos, a gente pode considerar o azul dentro dessa tríade de cores primárias aqui, tá certo? E ao decorrer dessa live você vai conseguir entender um pouco melhor a respeito disso. Quando a gente está falando de melanina, então a gente pensa assim por cima a respeito dessas 3 cores, né? Só que a melanina, ela Seja bem-vinda, gente! Boa noite para vocês. A melanina, ela é dividida em 2 partes, né? Na eumelanina e na feomelanina. O que é a eumelanina? A eumelanina, você vai pensar numa escala, essa escala que eu coloquei aqui para vocês. Eumelanina se chama. É uma escala de marrons. São pigmentos marrons, pigmentos amarronzados e acastanhados, que são dos mais claros que você pode imaginar. Sabe aquela prima que é extremamente branquinha, que não é albina, mas que ela é extremamente branquinha? Sim, ela tem esse tipo de pigmento aqui, marrom. Dos marrons mais clarinhos que estão aqui na escala. Entende? Até esses tons acastanhados de marrons quase pretos, que estão aqui nessa outra ponta aqui da figura que eu coloquei para vocês, que mal dá para enxergar. Na verdade, ele até se confunde com o fundo preto da câmera. Certo? Então, quando a gente fala de eumelanina, a gente está falando a respeito dessa escala de tons amarronzados e acastanhados até chegar no quase preto. Se atentem a essa parte que eu falei no final. São tons de marrom que podem chegar até quase o preto. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas. Mica, Tamires, obrigado por estarem aqui. Já envia para as amigas que gostam de maquiagem. Enviem para as amigas que são maquiadoras aí, que estão iniciando na maquiagem. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Então, quando a gente fala a respeito de eumelanina, a gente está falando a respeito dessa escala que eu coloquei para vocês. E é importante a gente levar em consideração essa última parte que eu disse, que são pigmentos amarronzados e acastanhados, dos mais claros até quase o preto. Eu tô falando de preto, é o preto, a cor preta mesmo, o pigmento preto. Então, Luciana, a gente tem pigmento preto na pele, na melanina nossa? Não, pigmento preto nós não temos. Mas nós temos os pigmentos amarronzados que podem chegar até quase o preto. Até quase o preto. Quando a gente está falando do quase preto, a gente está falando de uma cor, de um pigmento que é muito escuro, que é muito esfriado. Olhem para essa escala de marrons que eu coloquei para vocês. Dentro das cores que são mais escuras, a gente não consegue ver um tipo de marrom que traz uma sensação de calor. Quando a gente fala de cor quente, de cor fria, a gente está falando daquilo que a gente olha e que traz a sensação para a gente de que é quente, de um calor, ou traz a sensação para a gente de que é frio.
Então, todas aquelas tonalidades que são mais acinzentadas, que vão pender pro mais cinza, pro mais azulado, pro mais esverdeado, pro mais preto, pro mais escuro, são pigmentos que vão trazer a sensação de frio, de um esfriamento mesmo na cor, certo? Então, essa é uma escala que nós podemos chamar de eumelanina, que é um dos componentes que nós temos dentro da melanina que toda a pele tem, certo? Agora eu vou mostrar para vocês a outra característica que também engloba a melanina, tá? A melanina, ela é composta da eumelanina, que eu acabei de passar para vocês, e também um segundo componente importante é essa escala que eu passei para vocês agora, que eu coloquei, que se chama feomelanina. A feomelanina, o que é, na verdade, a feomelanina? Elas são pigmentos carotenoides. O que são pigmentos carotenoides? Né? São pigmentos que têm os fundos mais amarelados, alaranjados e avermelhados. Né? Então, ela é uma escala de todas essas cores, que é uma cor, que são cores quentes, né? Quando a gente olha para essas cores, essa escala de cores, a gente lembra do quê? Do fogo. A gente lembra do quê? Do sol. Essa sensação de aquecimento, essa sensação de calor, né? De quente que a gente sente quando a gente olha para essas cores, né? Então, quando a gente vê esses pigmentos amarelos que vão se misturando com o vermelho gradativamente, né, e produzindo essa escala toda, né, de amarelo, laranjas e vermelhos, esses são os pigmentos carotenoides, tá bom? Esses pigmentos carotenoides, eles se misturam com os primeiros pigmentos acastanhados e amarronzados, que é da eumelanina. Então, a grosso modo, a melanina da nossa pele é o quê? É a junção da eumelanina, os pigmentos marrons e acastanhados quase pretos, com a feomelanina, que é a junção desses pigmentos amarelados, alaranjados e avermelhados. Tá certo? Ele é a junção disso. E quando a gente fala de um organismo vivo, a gente está falando da pele, que a pele é um organismo vivo, a gente tem que compreender que a gente não vai ter uma coisa que é plena, uma constância. A gente tem variação. Então, se a gente parar para olhar aqui, ó, no nosso rosto, ó, você consegue ver variação de cores no meu rosto. Você vê alguns lados que são mais alaranjados, outros que são mais amarelados, outros mais alaranjadinhos. E em alguns lugares você vê alguns acinzentamentos na minha pele, que são as regiões um pouco mais esfriadas, né? Que a gente acaba tendo isso, é super normal e natural aqui no Brasil pra gente, porque aqui no Brasil a gente tem muita mistura, né? A gente tem um mix muita miscigenação, né? A gente tem uma mistura de pessoas muito grande, né? De vários povos. Então, isso fez com que a gente tivesse essa difusão também dentro dos nossos pigmentos. A gente acaba variando muito. Então, a maioria de nós acabamos tendo essas regiões mais levemente esverdeadas, que a gente chama de oliva. Certo? Até aí, tudo certo, tudo ok. É por isso que a gente acaba tendo essas variações e quantidades de pigmentos que são variados no rosto. Por isso que a gente não tem, sem maquiagem, sem nada, a gente não tem uma cor uniforme na pele. Normalmente ninguém sem maquiagem tem
uma cor uniforme. Ninguém. Então, se a gente não tem essa cor uniforme, a gente também não tem essa uniformidade no subtom, que é o que as pessoas chamam de subtom neutro. Por isso que subtom neutro não existe, gente. Não existe. Não existe por essa causa, não existe. Por isso que eu vim aqui, para poder explicar para vocês a respeito de melanina, como que é, o que compõe a melanina, o que é eumelanina, o que é feomelanina, como que acaba acontecendo essa variação de cores. Vocês entendem? Ah, Luciano, tá, mas você acabou de falar que quando a gente mistura, a gente tem a pele oliva, quando a gente mistura muito, né? As etnias, os povos, a gente acaba tendo. Tá, aí a gente vai para dentro da teoria das cores, né? Teoria dentro da colorimetria. Quando a gente... O que é o verde? O que é o verde? O verde é a mistura do azul com o amarelo. Aí você fala, tá, Luciano, mas aí eu tenho verde e azul na pele? Você tá querendo dizer que a minha melanina, eu vou ter verde, eu vou ter azul e eu vou ter verde na minha pele? E aí eu vou ter esse fundo esverdeado? É mais ou menos isso. A gente não tem um pigmento exatamente azulado, né? Mas lembra do que eu disse para vocês um pouco lá atrás? Eu falei de cores que são cores aquecidas e cores que são frias, que são mais esfriadas. O azul, dentro dessa tríade de cores primárias, o azul ele representa essa cor, que é uma cor mais esfriada, que ela vai trazer um equilíbrio para essas outras duas cores que são quentes, certo? Tá. Então, quando a gente pega lá da eumelanina, né, a gente falando da eumelanina, que é o que compõe a melanina. Eumelanina, escala de marrons até quase preto. E feomelanina, escala de amarelos, laranjas e vermelhos, né? Então, quando a gente mistura isso de forma diferente, em proporções diferentes, a gente acaba tendo as subtonalidades da pele. Lembra? Na última live que eu falei a respeito que nós temos o tom e nós temos um subtom. O que é tom? É a escala de cores do claro até o escuro, né? Nós temos 6 fototipos. O fototipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É a quantidade de peles claras até escuras que nós temos. Dentro desses 6 fototipos, essa escala de tons, que são do claro ao escuro, nós temos a subtonalidade, que são essas cores de fundo que a gente enxerga na pele. Ah, uma pessoa parece mais amarelada, outra parece mais avermelhada, outra mais alaranjada, outra oliva, certo? Então, eu vou falar uma coisa que eu não sei se vocês vão lembrar. Quantos de vocês aqui lembram a época que se colocava roupa preta na máquina para lavar? A gente pegava a roupa preta para lavar. Na hora que aquela máquina soltava aquela água da primeira lavagem do preto, a principal cor que a gente via não era preto, não era assim? A gente via uma cor esfriada, meio cinza, meio azulado, né? Ficava um cinza meio azulado, sabe? Então, é da mesma forma que acontece com a gente, mais ou menos, com a nossa pele, mais ou menos. Quando a gente pega esse preto e dilui muito esse preto, a gente vai ter esses tons mais esfriados, esses acinzentados, levemente azulados, né? Aí a gente... Por isso que a gente encaixa mais ou menos isso dentro dessa tríade de cores primárias, que é o azul, vermelho e amarelo, certo? Então, dentro das proporções que a gente acaba colocando ali, né? Pega
esses marrons que são quase pretos, se a gente pegar essa intensidade de pigmento que é quase preto e colocar com quase nada, diluir esse pigmento, com mais o restante das cores, os pigmentos carotenoides, que é o vermelho e o amarelo, né? Se a gente colocar, se no caso essa pele tiver mais amarelo, mais pigmento amarelo do que vermelho, então a gente tem uma junção aí do que? Junta o amarelo com um tiquinho de preto diluído, para você ver que cor que vai sair. Um exemplo, para pessoas que são pretas retintas, tá? Para eu mudar a subtonalidade de um corretivo ou de uma base, eu não acabo pegando uma cor de base e colocando uma cor da base, de repente, que eu tenha lá, e colocando o amarelo nela. Eu só vou deixar mais amarela aquela base, certo? Agora, se eu precisar fazer um ajuste nessa base, nesse corretivo, para uma pessoa preta retinta, o que eu vou fazer? Eu vou misturar um pigmento preto mais escuro para poder escurecer, descer o grau de luz daquele corretivo daquela base e misturo com o amarelo. Se eu misturar o preto com o amarelo, sabe, antigamente, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu acho que a grande maioria já fez, né? Que você pega uma sombra preta, antigamente quando a gente fazia assim, ó, pegava a sombra preta, maquiava o olho preto, aqui ó, metade do olho preto, não era assim que a gente fazia antigamente? Pegava o dourado aqui, ó, e metia um douradão aqui, ó. Na junção aqui, ó, do dourado com preto, ficava uma cor meio esquisita, ficava uma coisa meio esverdeada. Por quê? Se você mistura o preto com o amarelo, ele vai ficar um verde mais escuro. Estão entendendo? Ele fica verde, porque é uma cor muito esfriada, próximo do azul preto. Entendeu? Da mesma forma, na nossa pele. Amiga, é verdade. Na verdade, o que é melhor pra gente fazer essa maquiagem? Essa maquiagem que eu acabei de falar aqui, que você coloca o pretão no canto, aí vem e já joga o dourado. Então, gente, marrom é tudo nessa vida. Tenham muito marrom, porque marrom é tudo, tudo. Pra todas as peles, todos os fototipos, tudo. Os subtons, todos. Então a gente coloca o preto aqui, ó, né? Colocava o preto aqui no canto. Aí a gente vai... O que a gente vai colocar no meio para transicionar com esse dourado? O marrom, gente. Marrom. Porque todo marrom tem proporção de amarelo. Toda cor marrom tem proporção de amarelo. Por mais que o amarelo não seja tão visível naquela cor, naquele marrom, mas todo marrom tem uma quantidade de proporção de amarelo. E aí fica mais fácil para você transicionar e fundir ela com o dourado. Que o dourado é o quê? Um amarelo com cintilância, né? Então acaba ficando mais fácil. Então ficou uma maquiagem com uma cara mais limpa, com uma fluidez de cor mais suave, mais bonita. Entende? É por isso que muitas vezes a gente olha e fala assim: ai, mas eu faço tutorial que eu vejo na internet, mas minha maquiagem ainda vai ficar com cara de suja, fica uma cara esquisita, que não sei o quê. Por quê? Por causa disso, entendeu? A gente tem que usar as cores, a técnica, né, da colorimetria ao nosso favor a respeito disso. Então isso vai trazer um refinamento para o nosso trabalho, vai trazer um refinamento para a nossa maquiagem. Entende? Então o ideal é
você colocar o preto aqui no canto, né? Aí coloca um marronzinho ali no meio para transicionar e o dourado. Vocês façam um teste, gente. Quem tá aqui, ó, faz o teste, ó, pra galerinha, primeiro pra galerinha do caderno que anota, tá bom? Coloca aí o preto, o marrom, que vai transicionar muito melhor, tá? Pro dourado. Anota isso daí, tá bom? Pra galera que já está aqui, eu desafio vocês a testarem a próxima maquiagem de vocês assim, tá bom? Testem, façam, colocam ali o preto, o marrom no meio e o dourado. Aí façam, tirem foto e me marquem aqui nas redes, tá bom? Pra eu poder saber quem é que fez isso daí. E aí vocês me contam se deu certo, se vocês gostaram. Eu tenho certeza que vai dar certo, que vocês vão amar. Tá bom? E que vocês vão perceber a diferença na maquiagem de vocês. Voltando para o que a gente estava falando. Então, se a gente mistura, né, um pouquinho desse pigmento ali, marrom quase preto, quase bem escuro, quase preto, que é um pigmento bem esfriado. E a gente mistura com uma quantidade média de vermelho e uma quantidade alta de amarelo, o que vocês acham que vai acontecer? A gente vai ter essa pele com esse fundo levemente esverdeado, gente. A gente vai ter porque é a mistura das cores, a mistura dos pigmentos. É exatamente isso. É exatamente isso, tá? E aí, quando vocês ouvirem por aí falar, ai, pele oliva não existe, aí vocês mandam eles assistirem essa aula aqui. Tá bom? Manda, galera, ou aqui pro Instagram ou pro YouTube, que essa live vai ficar salva também, ela vai também direto pro YouTube, tá certo? E aí você pode assistir, reassistir, compartilhar com as suas amigas maquiadoras, tá? Aquela amiga maquiadora que fala, ai, eu vi uma maquiadora muito top falar que pele oliva não existe. Tá aqui a prova de se existe ou se não existe. Existe, gente. Existe. E existe por essa parte física e orgânica, como o nosso corpo, ele se organiza e acontece. Certo? Tudo bem, gente? Levanta a mão aí quem conseguiu entender e aprender alguma coisa nessa live. Mete a mão no coraçãozinho aí. Senta a mão nesse coraçãozinho aí, gente, para poder entender. Saber que vocês entenderam ou não. Tá certo? Gente, para isso que eu acabei gravando esse curso, fazendo esse curso de colorimetria, tá certo? Fazendo esse curso de colorimetria para essa galera que não tem compreensão ainda, sabe? Não tem compreensão ainda direito. Oi, Rafa! Saudades também, meu amor lindo. Você que é linda, maravilhosa. Então, eu acabei fazendo esse curso de colorimetria para realmente destravar essa galera que já trabalha com maquiagem, né? Ou essa galera que está começando na maquiagem, ou até mesmo para aquelas pessoas que já trabalham com maquiagem, mas meio que pararam no tempo, né? Não reciclaram técnicas, né? Não se aprofundaram em estudo de cor, certo? Então, assim, indiquem, tá? Falem pras amigas maquiadoras de vocês, tá bom? Que tem um curso babadeiro, meu amor. Tá? Tem um curso de colorimetria que eu fiz bem didático, bem dinâmico, é bem explicativo, né? É teórico e muito prático. Vocês vão colocar a mão na massa, tá certo? Vocês vão colocar literalmente a mão na massa, gente. E vocês aplicando isso nos trabalhos de vocês, vocês vão mudar a forma de vocês trabalharem. Vocês vão mudar a forma que vocês vão perceber a cor. Vai mudar completamente a percepção a respeito da cor. A respeito da cor em relação ao embelezamento das pessoas. Tá certo? Isso vai ajudar vocês muito, 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 muito. Então, pele manchada nunca mais.
né? Maquiagem com a cor esquisita, nunca mais. Porque você vai alinhar isso com o DNA cromático da sua cliente, né? Você vai fazer o ajuste de tom e de subtom da base, do corretivo, do pó da sua cliente, certo? Ela vai amar você o resto da vida e não vai te largar nunca mais, tá bom? Então eu fiz o curso de colorimetria para isso, tá certo? Eu fiz o curso de colorimetria para vocês acabarem tendo segurança para trabalhar com cor, tá? Segurança. Olha como tá o espaço, gente, dos alunos. A área de membros. O curso tá na plataforma da Eduz, tá? Mas tá nessa área de membros. Ficou lindo o curso, gente. Lindo, lindo, lindo. Tá certo? Ó, eu tô passando um pouquinho dele pra vocês verem os temas que eu abordo. Gente, tá muito lindo. Tá muito lindo mesmo. Eu me dediquei muito. Muito, muito mesmo pra fazer algo bem bacana, tá bom? E olha, os benefícios que você vai acabar tendo de acabar fazendo esse curso com a gente é isso. Você vai destravar a sua carreira dentro da maquiagem do básico ao avançado e rápido, gente. Rápido. Eu vou colocar vocês para trabalhar de forma rápida, com segurança, tá? Tem teoria, tem prática, tem exercícios, tem desafios que são acompanhados por mim, tá? Você vai fazer parte da comunidade de colorimetristas que vão caminhar junto ali comigo e vai ter o meu acompanhamento, tá certo? E como bônus desse curso de colorimetria, a gente tem aulas de visagismo, gente, que é maravilhoso. Então, assim, você não pode ficar de fora, tá certo? Esse daqui é o valor, esse daqui é o baixo investimento para você poder fazer parte, tá? Da minha equipe aí de maquiadores e maquiadoras colorimetristas, tá bom? Você vai destravar a sua carreira dentro da maquiagem quando você mudar a sua percepção de cor. Quando você mudar a sua percepção a respeito da cor, tá certo? Apenas 12 vezes de R$ 9,19, gente, tá? Isso daí tá muito barato, tá muito acessível aí para todo mundo. Eu coloquei porque é justamente para as pessoas conseguirem ter acesso a essa informação. Porque eu, há 16, 17 anos lá atrás, eu não tinha. A gente não tinha, pra gente fazer um curso de colorimetria, a gente tinha que ir pra fora do país. Só se falava disso na Makeup Forever, na Criolan, de fora do país. Não tinha aqui no Brasil, tá? Hoje, eu, Luciano, pra quem tá começando na maquiagem, o que eu indico? Indico vocês investirem em conhecimento, colorimetria e visagismo. Isso vai ser a base pra você destravar a sua carreira na maquiagem, né? E desenvolver essa carreira ao longo dos atendimentos. Você vai pegando prática ao longo dos atendimentos. E só depois de ter feito o curso de colorimetria, eu indico você comprar o seu material. Inclusive, aqui na plataforma da Eduz, eu fiz um e-book para você, maquiador e maquiadora que está começando na área da maquiagem. E lá eu coloco eu fiz um e-book preparado montando a sua maleta, né? Te ensinando você a montar a sua maleta. Que tipo de produto, que tipo de marca que eu indico lá, tá? Então eu fiz um e-book. E, gente, é tudo muito acessível para todo mundo, tá? Então, hoje em dia, não tem mais desculpa, tá bom? Se você quer crescer na sua carreira, se você quer deslanchar na sua carreira, né? E ter aí, ser um profissional reconhecido, né? E ter uma liberdade financeira,
não tem mais desculpa, tá? Para você investir em você. Hoje tem aí para todos os preços, para todos os bolsos, né? E para todas as turmas e tribos. Tá certo, gente? Eu vou deixar o link da compra do curso, tá? Nos stories agora, tá bom? Então, saindo daqui, ou você pode correr pros últimos stories, tá? Que eu vou deixar o link da compra do curso lá. Ou você pode acessar ele pelo link da bio, tá? No link da minha bio tem o link que vai direto pra plataforma do curso, tá certo? Gente, eu agradeço demais essa permanência de vocês aqui. Obrigado por estarem aqui comigo. Obrigado pelo prestígio, pela atenção de vocês. E eu fico feliz que vocês tenham aprendido um pouquinho mais aí comigo hoje, certo? E ampliado um pouco mais o conhecimento de vocês a respeito da maquiagem de forma técnica e teórica. Tá certo? Muito obrigado, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau.